Graça e paz mais que vencedores. Boa noite para você, para a sua família. Como é que vocês estão nessa noite de quinta-feira? Eu espero que você esteja bem e que você esteja com o coração aberto para receber essa palavra que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração. É uma alegria muito grande estar aqui e eu sou grato a Deus por essa oportunidade que Ele tem nos concedido de estarmos aqui para esse momento tão glorioso de meditação em sua palavra. Sejam bem-vindos, que vocês sejam todos abençoados através da mensagem de hoje. Queridos, hoje eu tenho uma palavra muito especial. Vocês sabem, né? Estamos na quinta-feira chamada de Semana Santa. É uma data comemorativa que muitos estão celebrando até de forma errada, porque evitam certos tipos de alimentos ou algumas práticas, mas há apenas 2, 3 dias e depois voltam à sua vida normal, e não é isso que Deus quer. Deus quer o seu coração, Deus quer que você seja transformado, e foi para isso que Jesus veio aqui nesse mundo e pagou por nossos pecados. Jesus enfrentou a cruz para que nossa vida fosse transformada pelo seu sangue. Quando ele entregou sua vida na cruz, foi para transformar o mundo e não para que as pessoas vivam apenas 2, 3 dias no ano, evitando algumas coisas, como se isso agradasse a Deus. O que agrada a Deus é um coração quebrantado, um coração arrependido, uma pessoa que reconhece seus pecados, se converte e vive para Deus todos os dias da sua vida. E hoje eu quero falar sobre um momento muito difícil na vida do Senhor Jesus Cristo, falando aqui da sua natureza humana, tá? Em que o seu corpo humano, o corpo físico dele, expressou um grande sofrimento, uma agonia que ele estava vivendo em sua alma. No Monte das Oliveiras, no jardim do Getsêmani, naquele momento, quando ele esteve em oração intensa, pedindo ao Pai que, se fosse possível, passasse dele aquele cálice, contudo, que Deus fizesse a sua vontade. É sobre isso que eu quero falar hoje, porque tudo isso foi feito por você, por mim, por todos nós. Jesus sentiu as dores do chicote, da coroa de espinhos, dos cravos, antes mesmo de ser perfurado, antes mesmo de ser colocado naquela cruz. Ele sentiu a dor na sua alma, e Lucas registrou isso com muita intensidade. O texto de Lucas é muito forte quando ele narra aquele momento de agonia que Jesus viveu horas antes da cruz. E eu quero convidar você a acompanhar comigo, inclusive você pode ler na sua Bíblia, Lucas capítulo 22, a partir do versículo 39. E saindo Jesus, foi como de costume para o Monte das Oliveiras. E os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele, por sua vez, se afastou um pouco e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. Quando Jesus orou com mais intensidade, quando ele se entregou ali totalmente, naquele momento em que ele estava envolvido com aquela dor na sua alma, e ele orava ao Pai com muita intensidade, diz a palavra de Deus aqui, que aconteceu
que o suor dele se tornou como gotas de sangue e caindo sobre a terra, como gotas de sangue caindo sobre a terra. Meu Deus, que palavra! Não tem como você ler esse texto e não se emocionar, porque esse texto fala sobre esse momento que Jesus viveu por nós no jardim do Getsemane. Talvez você não sabe, mas o jardim do Getsemane, essa palavra significa um lugar onde as azeitonas eram pressadas para extrair o azeite. E foi exatamente aqui que Jesus enfrentou, viveu esse momento, porque aqui, né, o jardim do Getsemane é simbólico nesse momento que ele estava vivendo, pois foi justamente nesse lugar que Jesus foi pressionado emocionalmente. E em oração, ele buscou o Pai com tanta intensidade, horas antes da crucificação. No jardim do Getsemane, onde as azeitonas eram pressadas para extrair o azeite, Jesus foi pressionado no seu emocional e em oração ele clamava pelo Pai. E aqui você contempla o sofrimento de Jesus, a agonia que ele estava envolvido. E eu quero chamar a sua atenção para dois detalhes que só Lucas menciona, dos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, João e Lucas. Só Lucas fala desses dois detalhes: o suor de Jesus, que se tornou em gotas de sangue, e o anjo que confortava Jesus. Talvez o fato de Lucas ter registrado esse fenômeno, né, de Jesus ter derramado, que o suor de Jesus ter se tornado gota de sangue, seja pelo fato de Lucas ser um médico. Tanto é que Paulo disse que ele era um médico amado. Então ele entendia muito bem desse assunto. E suar sangue é um fenômeno raríssimo, uma situação que alguém vive provocado por uma angústia extrema. E nessa angústia, nessa dor que a pessoa sente, os vasos capilares se rompem, fazendo com que o sangue saia junto com o suor. E foi o que viveu, né, o Senhor Jesus viveu ali, naquele momento, aquela agonia, aquela aflição. O seu suor se tornou em gota de sangue. O sangue misturado ao suor escorria no chão, caía na terra. Tudo isso por amor. Ele fez isso para que você e eu pudéssemos encontrar o caminho de volta ao Pai. Mas Lucas também registra outro detalhe importante. Ele diz que havia um anjo que confortava o Filho de Deus, uma prova de que o Pai estava ali com o seu amado Filho. O Pai estava ali com Jesus, confortando o seu Filho naquela hora de angústia, de agonia. Tudo isso ele fez por amor. Queridos, eu quero chamar sua atenção para o tipo de vida, e eu vou me incluir aqui, que nós temos vivido. Será que é possível pensar em tudo isso, tudo que Jesus viveu, e ainda continuar com uma vida toda errada, uma vida contrária aos princípios ensinados aqui, à vontade do Senhor? Olhe para essa palavra, olhe para essa passagem. Jesus está aqui agora mesmo, nesse lugar, derramando o suor com sangue, derramando sua vida
naquele lugar, e uma agonia tão grande, e ele orava por 3 vezes. Ele disse: Pai, 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 se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. E foi nesse momento que a palavra de Deus diz aqui, Lucas registrou que um anjo do céu o confortava. Olha o tamanho da agonia que ele enfrentava. E aí hoje você olha para tantas pessoas que dizem: eu estou comemorando a Semana Santa. Olha, querido, não tem essa de viver uma semana, entre aspas, santa, e o resto da vida normal. Não tem isso. Deus não quer isso. Deus quer que você viva uma vida inteira para Ele. Você sabe que cada ano a Semana Santa é uma data diferente, por uma questão de calendário, né? Não vamos entrar nesse detalhe aqui, mas é por uma questão de calendário, por isso que cada ano é uma data diferente. Mas sabe o que importa? Você sabe o que de fato é importante nessa história toda? O importante é que o Filho de Deus aceitou o desafio de morrer por nós. É isso que importa. Ele morreu na cruz, só que antes ele enfrentou todo um processo. Aqui no jardim do Getsêmani, ele derramou sua alma em agonia, ele suou sangue, e aqui ele foi preso. Judas levou os carrascos, né, os soldados até aquele monte, e chegando ali ele deu um beijo em Jesus, e Jesus disse: amigo, para que vieste? Até numa hora dessas, Jesus chamou Judas de amigo. E ali ele foi preso, e começou uma sucessão de muitas coisas perversas. Foi julgado injustamente, mandaram bater em Jesus, a sua carne ficou triturada, como profetizou Isaías 7 séculos antes desses fatos acontecerem. Depois foi coroado, coroa de espinhos, e foi levado para a cruz, e teve seu corpo pregado por mim, por você, por toda a humanidade. Mas eu quero que você grave esse momento aqui, horas antes da cruz, quando ele estava nesse jardim, derramando a sua vida, o seu suor se tornou em sangue. O anjo confortava Jesus, porque era uma agonia muito grande. Que você fique com essa palavra e viva para Jesus durante toda a sua vida. Amém? Amanhã eu volto para falar um pouco sobre a crucificação de Jesus, e não perca por nada o vídeo de amanhã. Amém? Senhor, não temos palavras que possam expressar a nossa gratidão e esse sentimento que temos nesse momento, quando olhamos para essa palavra e contemplamos o Filho de Deus sofrendo, pagando o preço do nosso resgate. Tudo isso ele fez por amor, para que nós pudéssemos alcançar a tão sonhada salvação, para que pudéssemos sair do caminho da condenação e começar a andar no caminho da redenção. Obrigado, Senhor Jesus, por ter aceitado esse desafio, esse sofrimento de morrer por nós pecadores. E eu te peço, perdoa os nossos pecados, purifica a nossa vida, que o Senhor esteja nos perdoando de todo o pecado que temos praticado, que temos cometido nesses dias, e que o Senhor nos ajude a viver a cada dia na tua santa presença. Nós te amamos, Senhor Jesus,
Nós te amamos para sempre e nos ajuda a permanecermos firmes na tua santa e gloriosa presença. Muito obrigado, te agradecemos. Amém e amém. Que o Senhor continue te abençoando, querido. Que você permaneça firme na presença de Deus e que você receba nesse momento essa palavra e sirva a Jesus de todo o teu coração. Amém? Escreve aqui nos comentários: Senhor Jesus, eu te amo. Senhor Jesus, eu te amo. Um grande abraço, Deus te abençoe. Você nasceu para vencer.